Fala, meus queridos, estamos de volta para continuar com você essa sequência de exercícios poderosíssimos de dica para a prova do Enem. Continuando aqui com vocês dentro da temática de funções. Hoje eu trouxe uma questão muito comum na prova do Enem e eu quero fazer duas resoluções com vocês. No dia de hoje farei uma delas e não perca que amanhã eu vou soltar aqui essa mesma questão com uma dica quentíssima para você fazer em menos de 1 minuto, tá bom? Dá para fazer lá em uma linha, uma conta de uma linha, dá para resolver essa questão. Mas eu vou te apresentar um jeito mais formal de resolver, que pode ser que seja necessário em algum momento nas suas construções de questões, tá bom? Desse assunto de função afim ou de outras funções que você possa ser exposto na prova do Enem, tá? Então a tática que eu vou te mostrar aqui hoje, da primeira maneira de resolver, que eu vou chamar de modo tradicional, é uma tática que se usa em muitas funções por aí, tá bom? Dá uma olhadinha comigo então para a questão, é uma questão do Enem digital, ó, a questão do ano passado do Enem digital. Queria que você me acompanhasse para fazer da primeira forma essa questão, que seria o seguinte: aquela tática principal, dá uma olhadinha na dica lá, o valor da fatura referente ao consumo no mês de dezembro nessa residência foi. Bom, então estamos interessados nisso, né? Ó, a fatura no mês de dezembro, esse é o nosso interesse na questão. Olhando só isso aqui, as informações do gráfico, nós não temos informações suficientes talvez para tentar fazer. Talvez seja melhor a gente ler um pouco as informações do desenho, tá? Na verdade, se você tem um pouco mais de malícia de função afim, daria para tentar fazer. A gente fica com a dúvida do fato do mês de dezembro. Eu vou precisar conferir no texto o que tem a ver esse mês de dezembro, né? Mas vamos ler o texto então. Diz o seguinte o texto lá: uma fatura mensal de água, ela é composta por uma taxa fixa independente do gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água por metro cúbico lá em metro cúbico. Esse texto aqui já dá uma dica aqui de como você pode montar uma estrutura que vai representar o valor da fatura. Então a fatura mensal é composta por uma taxa fixa. Fatura tem a taxa fixa, mais uma parte relativa ao consumo por metro cúbico. Então, a maneira que eu vou apresentar para você é o que eu chamo de modo tradicional de resolução desse tipo de questão, que é chamada questão de função afim, né, que você está vendo que é um gráfico de crescimento reto com uma reta, né? Nesse caso está uma semi-reta ali só. Mas, veja só, como é que eu vou tratar isso aqui? Eu vou ler esse texto e escrever uma expressão. Aquela frase ali, então, a fatura é composta por uma taxa fixa, mais uma parte relativa ao consumo vezes metro cúbico, né? Por metro cúbico em metro cúbico, né? Esse C ali seria o consumo, mas seria a taxa de consumo, né? O custo por consumo, esse Czinho aí, tá bom? Bom, analisando isso, vamos ver o que está falando no resto do texto. Já descrevendo isso aqui com aquela frase, já está trabalhando de um jeitinho mais elegante essa questão. Dá uma olhadinha nisso aqui, o gráfico vai dizer o seguinte para você, ó. Quer dizer, o texto vai continuar dizendo: o gráfico relaciona o valor da fatura com o seu volume de água gasto em uma residência no mês de novembro, representando uma semi-reta. Então, ele está falando mesmo que esse gráfico tem a relação de volume e o valor da fatura, a princípio, no mês de novembro. Esses números que estão aqui é relativo a novembro, né? O que a gente consegue tirar de informação para poder tentar montar aquela estrutura ali, ó? A informação que eu tenho no gráfico são duas conexões. Eu tenho a conexão de 0 dando 17, 7 dando 42 e 40. Então, o zero de volume, que dá 17 reais, significa que eu não consumi nada. Se eu não consumir nada, mas eu vou pagar um fixo de 17 reais. Então esse 17 na tabela, que é exatamente no valor zero de volume, é o fato de mesmo que você não consuma nada, você vai pagar esse fixo que está exposto ali no gráfico. Então esse fixo da nossa fórmula tem que ser o 17, tá? Com base nisso, eu tenho uma outra conexão que eu já posso usar de uma vez aqui, ó. Quando o consumo é 7, tem que dar 42 a fatura. Então, nos 7 metros cúbicos, tem que dar 42 na fatura. Você pode montar a estrutura assim, só vai ficar esse C, né? Esse C que eu estou chamando de taxa de consumo nosso aqui, ó. Tá bom? Esse C para descobrir aqui na nossa fórmula de função afim, nossa estrutura aqui de pensar que esse gráfico tem a ver com essa relação. Muito bem, tem tudo a ver, pode montar, cortar aqui esses dois, 42 e 17, subtrair um do outro, isso vai dar 25,2 igual a 7C, passo o 7 dividindo. Então, esse C aí, que deu 3,6, ele é o que a gente chama de taxa de variação na função afim, né? É a taxa de variação ali do preço do consumo, né? Então, a cada unidade de metro cúbico,
você vai pagar R$ 3,6 a mais. Essa é a taxa de consumo, né? Então a unidade, né, o metro cúbico está R$ 3,60 para você analisar o cálculo. Então nós temos aqui que a nossa expressão ficaria que com essa relação a fatura é R$ 17,00 fixo mais R$ 3,60 por cada metro cúbico que você consumir. Olha aí que legal, beleza? Então, continuando o texto, agora que você conseguiu de maneira mais tradicional representar a estrutura da fórmula de função aqui, que é daquele gráfico de volume e valor da fatura, o que o texto vai dizer pra gente? Ó, observa isso aqui nesse mês, novembro no caso, né? Houve um consumo de 7 metros cúbicos de água. Sabe-se que em dezembro, nosso destaque aqui, sabe-se que em dezembro o consumo de água nessa residência em metro cúbico dobrou em relação ao mês anterior, que foi 7. Então o metro cúbico tem que ser 14. E a pergunta é exatamente essa, né? O valor da fatura nesse mês de dezembro que dobrou o consumo relativo ao anterior. Então só substituiu o 14 ali no metros cúbicos e vida que segue, substituindo 3,6 vezes 14, 50,4, somando com 17, R$ 67,40, que vai nos dar aqui a decisão da escolha da alternativa A. Beleza? Ó, essa é a maneira mais tradicional de resolver, por exemplo, uma situação de análise de gráfico com as conexões muito bem definidas ali, nesse contexto de função para o primeiro grau, função afim. Tá bom? Vou pedir para você continuar comigo amanhã, que nós resolveremos essa questão de um jeito muito rápido, com uma única continha de uma linha, praticamente uma continha só de somar, analisando umas proporções, e essa é a dica quentíssima que eu gostaria que você desse atenção para fazer essa prova do Enem, tá? Sobre assuntos de função afim, fique atento que pode cair questão que você precisa fazer assim, mas a maior parte delas que tiver gráfico, você vai conseguir fazer com a dica de amanhã. Então, para você que assistiu aqui, entendeu, curtiu, deixa um like, deixa um curtir aí, deixa um comentário, manda para os amigos e acompanha amanhã que você vai ver um vídeo muito massa, dando uma dica muito rápida para fazer esse tipo de questão que tem um gráfico de reta bem definido para você olhar. Tá bom? Muito obrigado até que você curtiu, se me acompanhou até aqui. Até amanhã no próximo vídeo. Valeu!